graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Meus irmãos, é uma alegria novamente estar aqui com os irmãos. Gostaria de ressaltar o amor da minha família por essa igreja, que é tão amada por nós. O apoio que a igreja deu para a obra missionária que faremos no próximo final de semana foi de fato muito importante. Nós conseguimos todo o valor, inclusive um valor a mais que vamos deixar para o missionário Reverendo Salomão Tavares, lá no Uruguai, como oferta para ele. Então, para nós é motivo de muita alegria poder fazer essa viagem, mas é motivo de mais alegria ainda, saber que o corpo de Cristo está junto nessa viagem, junto com a gente, presente, orando por nós. Eu sei que vocês estarão. Dito isso, abram a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra inerrante do nosso Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por esta palavra, Pai. Somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, nos instruído domingo após domingo, dia após dia, com a Tua santa palavra. Neste momento, mais uma vez, nos achegamos a Ti, pedindo discernimento da Tua palavra. Que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, trate o coração de todos nós, para que Tuas palavras entrem em nossos corações, ó Deus, e ache ali solo fértil, para que cresçamos na Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, na noite do dia 13 de novembro de 2024, ou seja, quarta-feira passada, nós tivemos um evento um tanto quanto triste, acontecendo na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Um homem revoltado, talvez com o governo, talvez com a vida, foi até a Praça dos Três Poderes, um símbolo de força, paz e estabilidade do governo de Brasília, do governo do Brasil. E lá ele, com fogos, fazendo destes fogos uma espécie de explosivo, começou então a atacar a Praça dos Três Poderes. Este homem, em um ato de alto sacrifício, após tentar fazer vários ataques à Praça dos Três Poderes, ele também tira a própria vida, colocando um explosivo em sua nuca. A pergunta que fica ecoando em nossas cabeças, ao vermos esta notícia e tantas outras que nós também vemos: por que esse homem chegou a este ponto? Qual o tamanho do desespero deste homem? O que aconteceu para que este homem, de repente, ficasse desenganado da vida e resolvesse ter um ato de autodestruição? Que pânico ele levaria, que raiva levaria um homem a tal ato tremendo? Essa tragédia nos lembra da discórdia, do extremismo, da desintegração social, e como isso pode ter consequências desastrosas e devastadoras em nossas vidas. Quando a harmonia ela é extinta, ela é destruída por pessoas que vivem em desespero e sem esperança, de fato, a consequência é agir como este homem, sem nenhuma esperança de que algo possa salvá-lo,
sem nenhuma esperança de que alguma coisa possa valer a pena. Isso que vimos ali é apenas a consequência do egoísmo humano, a falta de unidade e a falta do serviço mútuo. Esta é a essência do ser humano. Quando sem Cristo, não se une por nenhuma causa, a não ser pelos seus próprios prazeres, a não ser pelos seus próprios egoísmos. A cidade de Filipos, para a qual Paulo escreveu essa carta, era uma cidade, uma colônia romana, e eles se orgulhavam muito disso. A igreja de Filipos era cercada por grande influência, que exaltava o poder. Inclusive, era uma cidade com muitos ex-militares, e eles eram muito, muito orgulhosos. Eles gostavam de ser cidadãos romanos, gostavam de suas regras. Paulo pregava naquela cidade. Além disso, a igreja enfrentava ameaças internas e divisões. Nós vimos algumas pessoas que pregaram o evangelho lá, mas eles não queriam, de fato, que o evangelho propagasse. A intenção da pregação era propriamente egoísta, para que o nome do pregador fosse exaltado. Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso em Roma, aguardando julgamento, e mesmo nessas circunstâncias difíceis, ele exortava os crentes a viverem em comunhão. O homem que estava privado da comunhão estava tentando exortar os filipenses: viva em comunhão, porque a divisão, o egoísmo, a arrogância ameaçava destruir o testemunho da igreja em um mundo já marcado por orgulho e egoísmo e conflitos imperial. Tal como na Praça dos Três Poderes, um lugar onde se espera ordem e cooperação, ela foi transformada ali em um palco de guerra por falta da paz e também pela desesperança do homem. Também a igreja pode ser abalada e destruída quando falta o verdadeiro amor, quando falta o verdadeiro propósito. Uma igreja que não tem foco, que não tem propósito, pode também cair em desesperança, pode também cair em egoísmo e destruição mútua entre os membros. Membros que não estão prestando atenção, que não estão focados no que é mais importante, podem virar uns contra os outros e morderem a si mesmos. O mundo moderno precisa de um testemunho vivo, poderoso, de uma igreja forte. Foi para isso que nós fomos chamados. O nosso chamado é oferecer paz, esperança e unidade, mostrando que em Cristo existe um caminho melhor, um caminho humilde de serviço, onde o foco não está em nós mesmos, mas no bem dos outros. O tema da nossa mensagem, da mensagem de hoje, é como viver a comunhão. Nós ouvimos falar sobre a comunhão, sobre a união dos crentes, mas como de fato viver a comunhão? Em primeiro lugar, mantenha os dons espirituais. Filipenses 2, versículo 1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Aqui Paulo começa dizendo se há, e talvez você pense que isso é algo condicional, ele está colocando uma condição, ou talvez possa ter exortação em Cristo e esses outros dons. Mas na verdade não é condicional, seria melhor traduzido de uma forma como uma vez que, ou já que. Então, já que existe exortação em Cristo, já que existe consolação, é uma certeza, é uma afirmação. A primeira lembrança que nós temos aqui é alguma exortação. Já que existe alguma exortação em Cristo, e esse termo exortação, por mais que pareça pesado, às vezes a gente fala exortação só no sentido de brigar e chamar a atenção do outro. Mas exortação, no seu sentido original, tem o sentido de encorajamento. Encorajamento mútuo. Nós precisamos ter este encorajamento em Cristo. Nós temos a bênção de conhecer a Cristo, ser encontrado nele. Recebemos o dom da fé. Existe algo em nossos espíritos existe algo melhor do que saber que nós somos filhos e estamos unidos a Cristo. Existe alguma coisa melhor do que isso? É claro que não.
Paulo está convidando os filipenses a lembrar do seu status de comunidade amada por Cristo, de igreja amada por Cristo. Todo crente tem recebido esse encorajamento, a exortação, o conforto de Cristo. Nós recebemos isso lendo a palavra do Senhor. Nós recebemos isso orando ao Senhor e recebemos isso também na comunhão. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Essas coisas não combinam. Ninguém pode viver a Cristo e ao mesmo tempo odiar o seu irmão. Se Cristo vive em você, você ama o seu irmão. Se Cristo vive em você, você serve. Quem poderia nos dar mais consolo do que o próprio Cristo, do próprio Jesus, que se humilhou, deixou a sua glória celestial e se tornou um servo por amor de nós? Quem poderia nos dar um exemplo maior de exortação e encorajamento do que o próprio Jesus Cristo, que poderia não ter ido ao Calvário, poderia não ter se entregado naquela cruz, mas Ele o fez. O fez até o final. Jesus Cristo é o exemplo perfeito da humildade. O seu sacrifício é a razão pela qual nós podemos ter ânimo e coragem, mesmo em meio às provas. O sacrifício de Cristo é o motivo de nós não estarmos na frente da praça dos três poderes, em um ato de destruição ou de autodestruição. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança está no consolo, está na exortação em Cristo Jesus. E ele continua: se há alguma consolação de amor, e aqui se refere claramente ao amor de Cristo que nos conforta. Ele é nosso e nós somos dele. Ele nos amou primeiro. Existe consolo melhor do que este? Quer saber que nós não precisamos fazer nada? Não foi algo que eu fiz que de repente fez com que Jesus me amasse. Não foi porque eu vivi uma vida digna e eu vivi muito bem, e aí Jesus ficou olhando e me observando e disse: ok, você está merecendo, vou amá-lo. Não, Cristo me amou e me escolheu antes que eu nascesse, antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, antes da fundação do mundo. Este é o maior consolo de todos. Aqui é o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista. Ao conclamá-los para que vivam juntos em harmonia, Paulo apela para os mais altos motivos: o amor que o Senhor da igreja nutre pelo seu povo deve motivá-los a viver uma vida digna do Evangelho. Saber que Cristo te ama é motivo de sobra para que você ame outras pessoas. Saber que Cristo te ama é motivo de sobra para viver dignamente de acordo com o Evangelho de Cristo. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar uns aos outros. Isso consola o nosso coração. Alguma comunhão do Espírito, continua o texto. O Espírito nos une como irmãos e irmãs. É por isso que nós, sendo tão diferentes, às vezes nascendo em culturas tão diferentes, talvez sem nenhum laço de sangue, talvez nós nunca nos conheceríamos em lugar nenhum, se nós não fôssemos cristãos. Então, o que une o crente? O que me faz amar uma pessoa que talvez eu nunca teria conhecido? O Espírito que habita em nós. A união com Cristo faz com que todos nós sejamos igreja e tenhamos Cristo como cabeça. Somos um povo só. Temos mais do que o mesmo sangue. Temos a mesma aliança. Temos o mesmo Pai. Temos o mesmo Senhor. Temos o mesmo Cristo. A nossa alegria, de fato, é completa desta forma. Foi Ele, foi Jesus Cristo quem nos enviou o Consolador. O Consolador que nos guia, que nos fortalece e nos une como um só corpo. E ele continua dizendo: se há entranhado afetos e misericórdias. Essas palavras, se há entranhado afetos,
Entranhado afetos é uma palavra só no original e tem um sentido muito profundo. É como se fosse o cerne do sentimento. É como se fosse o âmago do seu ser. Ele está querendo colocar aqui algo de fato muito profundo. É mais do que dizer no fundo do meu coração. É como se ele dissesse as entranhas. Se você quer dizer que ama alguém de uma forma mais profunda, não diga que ama do fundo do seu coração, diga que ama do fundo das suas entranhas. E talvez os jovens não vão, depende para quem você falar, não vai dar muito certo isso. Mas fazia todo sentido, no fundo das suas entranhas, porque é algo profundo, algo no âmago do seu ser. É assim que Cristo nos amou, com ternura surpreendente. Ele nos mostrou uma infinita afeição. E Paulo está dizendo que há entranhado afetos e misericórdias. Se o crente, de fato, tem entranhado afetos e misericórdias no seu coração, não tem como este crente viver em contenda na igreja. Não tem como esse cristão, e isso aqui é o padrão, nós devemos ser exatamente assim. Não há como esse crente viver de maneira diferente do que amando verdadeiramente o seu irmão. Aqui é literalmente amar do fundo do seu ser. Cristo nos amou dessa forma, com ternura e misericórdia infinita. Quando Paulo fala entranhados, ele vai remeter ao coração compassivo de Jesus, que chorou quando nós chorávamos, que esteve com os discípulos em todo o tempo, que tocou pessoas intocáveis, que curou a ferida daqueles que pareciam ser incuráveis, que perdoou os pecadores, que se assentou junto com pecadores, com cobradores de impostos, com pessoas que eram ditas como imundas pela sociedade. Cristo não se importou, Cristo amou. E essa ternura é um reflexo do caráter do nosso Salvador Jesus Cristo. E agora, como nós podemos recusar mostrar compaixão para o nosso irmão? Como nós podemos nos recusar a perdoar, a amar, a considerar o outro superior a nós mesmos, uma vez que Cristo nos deu tamanho exemplo, gracioso exemplo, e foi assim para conosco. Dessa forma, meus irmãos, nós devemos buscar a unidade de Cristo na igreja, lembrar diariamente que o encorajamento deve ser mútuo. Nós devemos encorajar os nossos irmãos, ajudá-los, ter palavra de conforto, palavras de afirmação, por que não? Elogie o seu irmão, elogie, diga quando ele faz algo de bom, encoraje a fazer o certo, caminhe junto com ele. As pessoas gostam de falar daquilo que está errado, mas dificilmente falam daquilo que está errado para a pessoa. Encoraje o seu irmão a lutar pelo Evangelho, vá junto com ele. Elogie o seu marido, elogie a sua esposa, elogie os seus filhos, as suas filhas, elogie os seus pais. Mostre para ele o quanto você se importa com ele, encoraje, mostre o caminho certo, cultive uma atitude de humildade e serviço, use os dons do Espírito para fazer com que as pessoas ao seu redor amem mais a Cristo, e não que as pessoas ao seu redor, ao descobrirem que você é crente, se enojem da igreja que você está. Em segundo lugar, como viver a comunhão? Cultive a unidade de pensamento e amor. Cultive a unidade de pensamento e amor. Filipenses 2, versículo 2 diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Paulo começa aqui dizendo: completai a minha alegria, de forma, vocês já reconheceram esses dons,
E eu reconheço que vocês têm esses dons, mas complete a minha alegria. Mostrando aqui uma decisão pontual e decisiva. Paulo está convocando aos crentes a dar-lhe alegria, cumprindo então a sua exortação à unidade. A alegria de Paulo é interligada com o processo espiritual dos filipenses. Essa alegria não é meramente emocional, mas está profundamente conectada com o crescimento e a unidade do corpo de Cristo. Deve-se perceber que as pessoas piedosas, elas têm uma tripla alegria. A primeira alegria é a alegria da fé, pela qual elas se alegram no Senhor. Nós vemos até em Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Nós devemos nos alegrar no Senhor, porque já é grande motivo de alegria. Mas o segundo tipo de alegria refere-se à bem-aventurança completa, que é a alegria eterna, a alegria da vida eterna. É se alegrar na salvação em Cristo Jesus, é se alegrar em saber que nós vamos para o novo céu e na nova terra, e habitaremos com nossos irmãos. Mas existe uma terceira alegria, que é o amor. Paulo quer que essa alegria seja completa, com amor mútuo, pelo qual nós nos alegramos, quando vemos tudo indo bem para aqueles que estão perto de nós. Paulo está dizendo aqui que a alegria será completa quando ele olhar para a igreja de Filipos e não ver uma pessoa e outra pessoa, mas ver um corpo firme, forte, unido, que se ama verdadeiramente acima de todas as coisas, que tem um grande propósito, que é viver para Cristo. A respeito disso, ele diz: alegrai-vos com os que se alegram. Alegrai-vos com os que se alegram. Jesus Cristo é a nossa alegria suprema. Ele é a fonte da nossa felicidade, a razão pelo qual nós vivemos. Cristo é o motivo de toda a alegria. Toda a alegria. Quando você estiver cabisbaixo, triste, pensando até em arrumar confusão, pare. Respira. Cristo é o motivo de toda a alegria. Ele é a fonte da nossa alegria, é a fonte da nossa felicidade. Se você está assim injuriado, você precisa se apegar mais a Cristo, porque Ele é tudo o que importa e nada mais. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. O verbo penseis aqui aparece várias vezes em Filipenses, e não se refere apenas ao lado intelectual do pensamento, mas também na atitude. Não é apenas pensar, mas é pensar e fazer algo como uma disposição da mente e do coração. Isso significa compartilhar o mesmo pensamento e a mesma atitude. Não apenas pensar, mas fazer também a mesma coisa. Será que Paulo está falando aqui que nós devemos ser como robôs? Tenhais a mesma atitude, tenhais o mesmo pensamento, vocês precisam se comportar iguais, vestir-se iguais, fazer a mesma coisa. Se vai tocar violão, todo mundo tem que tocar violão. Se vai cantar, todo mundo tem que cantar. É assim que Paulo está tentando descrever? E é claro que não. Paulo está dizendo que nós devemos ter o mesmo modo de pensar e atitude, mas com a individualidade dos nossos dons. Cada um tem o seu dom, cada um tem essa individualidade, e isso é maravilhoso. Alguns tocam muito bem, outros não tocam muito bem, mas cantam bem, e assim funciona. Funciona no louvor, funciona no coro, funciona na igreja, funciona no serviço mútuo, funciona na diaconia, funciona em todo o corpo de Cristo. Os nossos dons são para ser utilizados para a grande obra do Evangelho. Isso é quer estar unido em um só pensamento, pensamento de caminhar em direção a Cristo, pensamento de servidão, pensamento de humildade. Este deve ser o pensamento de todos nós mesmos, pensamento de considerar o outro superior a si mesmo. O nosso chamado a pensar a mesma coisa e ter o mesmo amor não é um apelo vazio. Ele está aqui ancorado em Cristo, que orou pela unidade dos seus discípulos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. João 17. A oração que Jesus fez é para que nós sejamos uns com os outros, assim como nós devemos ser um.
com Deus. Jesus, ele derrubou a parede de separação entre os judeus e os gentios. Jesus, ele reconciliou todos nós em um só corpo, por meio da sua cruz. Jesus rasgou o véu que separava Deus do seu povo. Por que nós ainda nos comportamos com contendas, tentando trazer separação e guerra dentro da igreja? A igreja é lugar de amor. A igreja é lugar de estabilidade. A igreja é um lugar onde todos nós estamos unidos em uma só missão, em um só amor. E é assim que ele continua: tenhais o mesmo amor. O chamado aqui no capítulo 2 é para cada membro da igreja desconsiderar as brigas, desconsiderar até mesmo a sua vontade e centralizar a sua mente em Cristo, que é o importante. Por exemplo, por vezes, nós, quando amamos alguém, nós nos esquecemos dos defeitos desta pessoa. Mas se nós não amamos, os defeitos ficam evidentes. Eu estava assistindo futebol um dia desses, e quando foi um impedimento para o meu time, a favor do meu time, eu disse: o juiz está certíssimo. Foi mesmo. Mas quando foi exatamente o mesmo lance, o oposto, está tudo errado, o juiz está roubando. Ele com certeza não viu direito, a linha está torta, eu acho que ele não fez a marcação do jeito certo. Porque onde está o seu coração vai definir também o seu favor. E assim também é com seus irmãos. Quando há contenda, quando há brigas, é muito provavelmente que você não ame o seu irmão. Quando você começa a ver muitos defeitos no seu irmão, demonstra que você também não está amando o seu irmão. Quando nós tivermos experimentado o amor sacrificial de Cristo, e tivermos então o mesmo amor que Cristo teve por nós para com os nossos irmãos, nós vamos experimentar a verdadeira comunhão. Paulo nos exorta a ter o mesmo amor, e esse amor não é um sentimento humano comum, mas um amor sacrificial e redentor, que nós vimos no Calvário. Cristo nos amou até o fim. É este amor que nós devemos ter uns para com os outros. Nós devemos ser unidos em amor. Mais do que isso, Paulo continua: nós devemos ser unidos de alma. De alma. Esse adjetivo, ele sublima a unidade íntima e profunda, sugerindo que os crentes devem ser uníssonos em sentimento e propósito, formando então um corpo coeso, formando então uma unidade firme, sólida, consolidada. O crente tem que ser só um. Isso é maravilhoso. Nós temos que olhar para o lado e nos chamarmos de irmãos, com alegria, não com hipocrisia, de maneira nenhuma. Unidos de alma. Essa unidade, ela é construída sobre um fundamento: a verdade, e nenhum outro fundamento. Esta união precisa estar fundamentada em Cristo. Por isso, a tendência de trazer aquela visão ecumênica de todas as coisas, não importa, o importante é ser unido, o importante é que todas as religiões ali levam para Deus, afirmando que a doutrina é que divide, enquanto o amor nos une. Tudo isso é uma falácia. O único amor que une verdadeiramente é o amor em Cristo Jesus, porque é o único amor real. As pessoas vivem falando sobre o amor, o mundo vive cantando e dizendo e fazendo poemas sobre o amor, mas eles não fazem ideia do que é o amor. O amor só é verdadeiro quando é fundamentado na verdade, que é Cristo Jesus. Nós precisamos sempre estar unidos nisso. Se na sua família as suas prioridades estão desordenadas, este também é um convite para que você seja um com a sua família. Por vezes esta mensagem, ou ao ler isso, você pode pensar: ok, esta passagem está falando sobre a igreja. Esta passagem está dizendo, então eu devo me achegar à igreja e devo olhar para os meus irmãos e devo tratá-los de maneira com unidade, tratá-los como irmãos.
Mas a grande verdade é que tem muitos que tratam até os irmãos da igreja muito bem, mas ao chegar em casa, não trata os seus da mesma maneira. Não trata a sua família com amor, com unidade. Não trata o seu filho como irmão em Cristo. Não trata o seu pai como irmão em Cristo. E é assim que nós devemos nos comportar também nos nossos lares. Se você ama mais a sua família do que ama a Cristo, você está errado. Mas se você ama mais o seu filho do que o seu cônjuge, você também está errado. Você deve cuidar da sua família. Você deve cuidar desse ministério tão precioso que Deus colocou em sua mão, em nossas mãos. Administrar isso é também praticar o amor sacrificial dentro do lar. O marido tem que lavar a louça de vez em quando. Tem que se esforçar. A mulher também precisa se esforçar. É difícil ser submissa a um homem que por vezes se comporta de uma maneira que não é adequada. Mas esteja junto com seu marido, encorajando, consolando. É assim que Paulo quer que nós tratamos, é assim que Cristo nos convoca a sermos igreja na nossa casa também. A verdadeira comunhão começa dentro de casa. Se você vive em constante pé de guerra na sua casa, reveja seu amor por Cristo. Reveja como você tem tratado os seus. Nós precisamos viver essas verdades para que não caiamos na hipocrisia. Ame os seus irmãos com o amor de Cristo. Isso significa sacrificar o próprio conforto pelo bem dos outros. Isso significa procurar e resolver conflitos com graça e perdão. Na igreja, você é aquele que as pessoas procuram para resolver conflitos? Você é aquele que as pessoas procuram para tirar conselhos? Ou você é aquele que as pessoas fogem porque você só sabe falar de coisas ruins? Porque tudo o que você vê é um lado mau. Quem é você? Promova a harmonia na igreja. Promova o amor dentro do seio da igreja. Em terceiro e último lugar, sirva com humildade e consideração. Viva a comunhão servindo com humildade e consideração. Filipenses 2, versículo 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Em contraposição aos que pregavam o evangelho de maneira errada, pregavam o evangelho por vanglória ou benefício próprio. Paulo está aqui exortando os filipenses a serem humildes de mente. Paulo está exortando os filipenses para que não façam nada por partidarismo, por divisões ou por vanglória. Essa palavra vanglória, ela é traduzida de uma outra maneira como glória vazia. As pessoas se gloriam exatamente em nada. É exatamente esse termo, vanglória. Se gloriam no vazio. Tem orgulho de vento. Isso é o oposto do que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina que a glória é somente de Deus. Como você é na igreja? Vive competindo pela atenção das pessoas? É difícil ter um relacionamento com você? É difícil se chegar ao seu lado? Você está preocupado com as necessidades do seu irmão? Com a necessidade daquele que está do seu lado? Você está preocupado com a necessidade dos que estão na sua casa? O mundo busca vanglória, os crentes não. Não deveria. Como Paulo destaca, glória vazia, sem substância, é também sem valor eterno. Cristo não usurpou o ser igual a Deus. Cristo não usou toda a sua glória como motivo para que as pessoas o adorassem em si. Cristo não usou
o fato de ser Deus, não usurpou o fato de ser Deus, ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. Ele se entregou naquela cruz, ele lavou os pés dos discípulos. Ele é o rei que se humilhou. Ele é o Salvador que suportou a humilhação da cruz para redimir o seu povo ingrato. Se Cristo, o Senhor da glória, se humilhou por nós, como nós não podemos servir uns aos outros com alegria? Como nós não podemos ter alegria de servir uns aos outros? Temos que fazer isso por humildade. A pessoa humilde, ela vai evitar a rivalidade, vai evitar a vanglória. Paulo está falando aqui sobre esses pregadores motivados pela rivalidade. O crente, ele é motivado pela humildade de Cristo. Ora, se Cristo, rei, se tornou servo, se Cristo, leão, se tornou cordeiro, eu devo fazer mais humilde ainda, porque eu sou muito inferior a Cristo, porque eu estou muito abaixo de Cristo. C.S. Lewis escreve assim: não imagine que, se você encontrar um homem realmente humilde, ele será o que a maioria das pessoas chama de humilde hoje em dia. Ele não será um tipo de pessoa pegajosa ou bajulenta, que sempre diz que, é claro, não é ninguém. Provavelmente a única coisa que você pensará sobre ele é que ele parecia um sujeito inteligente e alegre e que realmente se interessou pelo que você tinha a dizer. Se você não gostar dele, vai ser provavelmente porque você sente um pouco de inveja de alguém que parece aproveitar a vida com tanta facilidade. Ele não estará pensando em humildade, ele não estará pensando em si, de jeito nenhum. C.S. Lewis aqui, ele nos ajuda a entender a humildade verdadeira. Ele descreve que a humildade não como uma negação servil, mas como uma alegria de esquecer de si mesmo. Que alegria é você, de repente, esquecer de si e pensar somente no que é dos outros. Ele continua dizendo: considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E isso é tão simples, porque se eu considero meu irmão superior a mim, e ele me considera superior a ele, não existe contenda. Não existe contenda. Sempre que existe uma briga, sempre que existe uma discussão, é porque você acha que tem razão. É porque você acha que você está acima daquela pessoa de alguma forma. Seja acima no seu conhecimento, seja acima do seu entendimento, seja acima no seu argumento ou na sua inteligência. Você sempre vai achar que você está sendo superior àquela outra pessoa. E por isso, há contenda, porque a outra pessoa está pensando exatamente a mesma coisa. Mas imagina só, uma igreja onde todo mundo se considera superior uns aos outros. Não existe contenda. Mas Paulo continua: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Como nós poderíamos olhar para Cristo e não sermos motivados a servir? Ele se doou completamente, pensando não apenas nos seus próprios interesses, mas no nosso bem, e no nosso bem eterno. Cristo pensou, a glória de Cristo brilha através de nós. Se cada um de nós buscar somente a nossa própria vantagem, a igreja se tornará em um campo de guerra. Se cada um de nós buscarmos os nossos próprios interesses, a igreja se tornará então a praça dos três poderes, e ela será sitiada por bombas, e não terá paz. Não terá estabilidade. Mas se nós seguirmos o exemplo de Cristo, de humildade, buscando o bem-estar do próximo, experimentaremos então a verdadeira unidade em Cristo Jesus. Pergunte a si mesmo: eu estou servindo para a glória de Deus? Eu venho à igreja porque eu quero glorificar e cultuar ao meu Deus? Esse é o motivo que te traz à igreja? Se é, como você tem se preparado para esse momento? Nós devemos vir à igreja e cultuar ao Senhor na beleza da santidade dEle, com uma alegria tremenda.
Uma pessoa que está querendo tanto algo e sabe que aquilo é muito importante, meu irmão, ela é o primeiro a chegar. É daquele tipo que chega, a igreja está até fechada. Eu quero cultuar o meu Deus. Por que o diácono não chegou ainda? Estou louco para cultuar meu Deus. Eu estou louco para estar aqui na comunhão dos santos. É isso que eu quero. E por vezes nós vemos quando tem um show de algum cantor, alguma coisa, a gente vê filas e filas esperando do lado de fora. Talvez para assistir um jogo de futebol, filas e filas esperando do lado de fora. E tantas outras coisas, existem filas do lado de fora. Mas para vir à igreja, dá para chegar atrasado, dá para chegar depois, dá para assistir online, dá para nem ir. Vou quando dá. Não parece alguém que entendeu o que é a unidade do corpo de Cristo. Quando você não vem à igreja, você está negando a comunhão para o seu irmão. Você está negando os seus dons para o seu irmão. Preste atenção genuína a essas necessidades, as necessidades e preocupações dos outros. Ame o seu irmão a ponto de perceber quando ele está mal. Ame o seu irmão a ponto de você perceber no semblante dele quando ele está mal, quando ele não está legal, quando ele está sofrendo, quando está acontecendo alguma coisa no seu lar. Nós precisamos cuidar uns dos outros também. Ter uma escuta ativa e sincera. Escutar não só por escutar, mas escutar querendo saber o que o irmão está passando, o que está acontecendo. Escutar querendo e se importando com os problemas do seu irmão. Esta atenção é a que Cristo tem por nós. Não considere o problema do seu irmão pequeno, porque o seu também é, quando você se achega ao Senhor. E mesmo assim Cristo nos ouve. Para concluir, meus irmãos, nós aqui chegamos no ápice do nosso chamado. Um chamado que ele soa nas palavras do apóstolo Paulo, ao dizer que devemos ser unidos em Cristo. E eu vejo, meus irmãos, que nós somos uma comunidade chamada, uma igreja chamada para algo muito maior, algo grande. Nós somos chamados para mantermos os dons espirituais em unidade, porque em Cristo há exortação, há consolação de amor, há comunhão de espírito. Nós somos chamados a amar com o mesmo amor, a viver com a mesma mente e com o mesmo propósito. Nós somos chamados a servir com humildade e consideração uns aos outros, como Cristo que se humilhou e serviu, não buscando satisfazer os seus próprios desejos, mas ao povo, a redenção. Imagina você, por um instante imagina, uma igreja transformada pelo poder de Cristo, uma igreja onde os dons espirituais fluem com graça, onde os corações são elevados por um encorajamento mútuo que só Cristo pode dar. Eu imagino uma igreja onde o amor é muito mais do que palavras vazias, onde as disputas se dissolvem diante da lembrança do amor sacrificial de Cristo Jesus. Não há contendas ao nos lembrarmos de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Nós podemos imaginar uma igreja onde os lares são restaurados, onde pais e mães colocam Cristo no centro de suas famílias. Imaginar uma igreja onde os maridos e as esposas vivam em harmonia, refletindo a unidade de Cristo como igreja. Imaginar uma igreja onde os irmãos se perdoam, sem necessidade de intercessão, onde os conflitos dão lugar à redenção e reconciliação, onde o amor cobre a multidão de pecados. Isso não é um sonho, é o que Cristo tem para nós, é o que Cristo quer para nós, é a realidade de Cristo que Ele já comprou naquela cruz. Tudo isso é possível para nós. Ele se esvaziou de toda a sua glória para nos servir, para nos amar, para nos unir em um só corpo. É Ele quem nos chama a essa vida radical, uma vida de humildade, de amor abnegado. É Ele quem nos dá o exemplo perfeito, a motivação suprema, o poder pelo Espírito Santo para viver de acordo com esse chamado. Nós podemos acreditar nisso, meus irmãos. Nós podemos acreditar que a igreja viva tudo isso. Acreditar que nós podemos viver uma comunhão verdadeira, não pela nossa própria força, mas porque Cristo
já fez com que isso fosse possível, pelo poder do Evangelho que transforma. Eu acredito que nós podemos abandonar o egoísmo, as brigas, o orgulho, porque o poder do Evangelho nos transforma. Eu acredito que nós podemos ser um testemunho vivo de uma igreja que Cristo sonhou, em um mundo dividido, porque nós fomos chamados para sermos aqui um amor que quebra barreiras, que derruba muros, que cura feridas. Nós precisamos ser uma igreja que reflete Cristo, uma igreja onde ninguém é deixado para trás, uma igreja onde ninguém é rejeitado, uma igreja onde cada dor é compartilhada, onde cada necessidade é suprida pelo amor dos irmãos em Cristo, uma igreja que olha ao mundo, mas que não admira o mundo, que olha ao mundo e cuida do mundo. Essa mudança pode acontecer hoje na sua família. Essa mudança pode acontecer hoje na sua casa. Essa mudança pode acontecer hoje na sua forma como você lida com seus irmãos. Mas tudo começa quando nós olhamos para Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós deixamos o seu amor que é tão abrangente falar mais alto do que o nosso egoísmo e a nossa vontade. Que Cristo seja exaltado em cada palavra nessa igreja, cada atitude, em cada gesto, em cada amor. Que Cristo seja exaltado na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, com seus amigos, com seus familiares. E que esse amor nos consuma e nos transforme em servos verdadeiros, em verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Que Cristo seja exaltado hoje e para sempre, e que o Senhor nos capacite. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid.